Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Nasci pra incomodar. Cresci na correria juntando coragem, costurando a vida no meio da passagem. Se o mundo fecha a porta e tranca o portão, nós mete o pé na porta e abre o coração. Tentaram me ferir com silêncio e desprezo, tentaram me ensinar a aceitar o meu peso, mas quando eu quase caio, a mente não desiste. Uma voz grita alto, segue, vai, insiste. Chama! Hoje eu me acolho, me abraço e me curo. Não sou erro, não sou resto, eu sou o futuro. Meu amor é brabo, não pede licença. Eu sou luz no escuro, eu faço a diferença. Hoje eu me amo do jeito que sou. É isso aí, meu povo e minha pova, amigos e amigas. Mês de janeiro, mês das férias, mês também das dívidas, não é isso? Chegam os IPVA, IPTU, IPIP, é o mês do I, não tem dinheiro para pagar, tô devendo todo mundo, e o salário, é aquele. Caríssimos e caríssimas, hoje nós vamos ler o texto de Marcos, no seu capítulo 1, versículo 29 ao 39, e a gente vai mergulhar, né, de forma assim direta, na cura da sogra de Pedro. Alguém disse que o Pedro ficou bolado porque Jesus curou ele e depois negou ele lá na frente, lá no Evangelho de João, não é isso? Bom, nós estamos vivendo ainda o período já aquecimento pré-eleitoral e o pessoal lançando suas candidaturas. Eu vou aqui lançar um desafio antes de mais nada. Pergunte ao seu candidato a deputado federal, estadual, e veja o seu governador, candidato a governador também, o candidato a presidente, se você o tem, como que ele vota na questão do SUS, na questão da educação pública. Eu não estou pedindo para você pensar, fazer mágica, não. É só você ver o que ele pensa sobre a educação pública, o que ele pensa sobre o SUS, o que ele pensa sobre o transporte público, o que ele pensa sobre tudo aquilo, o lazer, né? Também o lazer, por que não? Porque as pessoas às vezes acham que o pobre só tem que ser máquina para produzir, não tem que ter lazer, não tem que ter relaxamento, não tem que ter show, não tem que ter festa. Pergunte ao seu candidato o que ele pensa sobre isso. Pergunte sobre a escala 6x1, se ele é a favor ou contra. Porque tem um candidato a presidente da República aí, que ele é pré-candidato, quer dizer, que ele é a favor que se mantenha a escala 6x1. Você que é comerciário e trabalha de segunda a segunda, né? Na verdade é de segunda a segunda. Você está lascado, porque ele diz, não, isso não pode acabar. Porque o rico continua explorando o pobre. Sobretudo, não estou falando dos pequenos comerciantes, não estou falando dos pequenos, estou falando dos grandes, que usam a lei de forma pesada contra o pobre. E o evangelho de hoje vai trazer isso sobre a libertação. Jesus, ele tenta, vou entrar no evangelho já, né? Jesus, ele sai da sinagoga, sai da igreja. E como é que você sai da igreja depois de expulsar os demônios interiores? Como é que você sai da igreja? Você sai da igreja para gerar mais libertação ou para gerar opressão? Porque nesse período pré-eleitoral, é um tal de candidato e a igreja, olha, candidato a deputado estadual, deputado federal, todos os candidatos vindo ou indo ao culto para mostrar que tem fé. Mas a prática de fé não é no culto. A prática de fé é vivida e é feita, desculpem, eu radicalizar, no cotidiano. Aquela famosa frase de Fernando Mendes, que a gente pode usar aqui, não adianta ir na igreja, rezar e fazer tudo errado. E Jesus aqui, ele tem 3 aspectos que vale a pena ser citado, o texto de hoje aqui, né? Primeiro, Jesus, ele vai à casa de Simão, Pedro e André. E lá ele dá a mão para a sogra de Pedro, levantando. Depois, você tem o pôr do sol. Sem esquecer, né, nesse meio tempo, que ela levanta para servir. A gente, após receber uma graça, um milagre, seja qual for, seja o milagre do emprego que a gente vai poder ter, quem está desempregado, seja a melhoria na sua casa, seja uma doença que você foi curado, e tudo aquilo que às vezes a gente sonha, passar no concurso público, não é isso? E a gente tem que ter
coragem também de levantar para servir. Mas aí, olha, no segundo aspecto, no pôr do sol, as famílias traziam seus entes queridos para curar. A lei judaica é muito radical, pelo menos no contexto bíblico. Ela proibia qualquer tipo de atividade no sábado. Então, após o pôr do sol, que no judaísmo, no contexto de Jesus, o sábado começava às 6 horas no caso de sexta-feira, e terminava às 6 horas de sábado, né? Começava o domingo, o primeiro dia. Então, a gente fica paralisado, ficamos paralisados por causa da religião. Por exemplo, sem criticar, e por favor não me processem, você veja a situação das Testemunhas de Jeová, que não permite a doação de sangue. A religiosidade é tão radical que ali se paralisa. Se permite a morte, sabendo que existe a possibilidade da cura, em nome de uma normativa bíblica. Também entre nós, cristãos católicos, muitas das vezes a gente é contra o aborto, e eu não vou deixar de ser contra nunca, né? Eu sou contra o aborto, mas a gente tem que olhar não para o ato do aborto, mas para a pessoa que comete o aborto, como acolher em nossa comunidade. A pessoa geralmente prefere pregar a excomunhão, pregar a sentença, a condenação. E isso é radicalizar pela lei. As pessoas ficavam esperando acabar o dia de sábado para poder ir até Jesus para ser curado. O evangelho, no terceiro aspecto, que eu quero ressaltar, é que Jesus ele não fica ali para receber os aplausos. Ele não faz a foto e coloca no Instagram, estou aqui na Cracolândia. Ele não faz a foto e coloca lá, né, no story do WhatsApp. Ele sai de forma discreta para uma intimidade maior com Deus. Padre Mário Luiz, aqui de Paracambi, um irmão que eu tenho um profundo respeito e carinho por ele, ele dizia numa das palestras que eu participei, ele dizia assim, a gente tem que ter consciência, e a palavra consciência aí, radical, que só o ativismo, só curar, só pregar, só anunciar, é importante. Não é só o ativismo. Também tirar um momento para a oração, para o jejum, para a contemplação, para a reflexão, para vivermos uma intimidade profunda com Deus. Muitas vezes nós nos tornamos máquinas. E aí entra a escala 6x1, né? Novamente. O evangelho de hoje, ele questiona se você não tira um tempo para a oração. Jesus ele vai lá curar a sogra de Pedro, participa do almoço na família, né? Certamente, o almocinho, né? Um cordeirozinho, né? No domingo, no sábado, quer dizer, né? Que era o sábado deles. Depois a multidão vem para ir curar, ele faz as curas, mas ele não vai lá para receber, fui eu que fiz a cura. Ao contrário dos deputados e senadores, e presidente, e governadores e outros políticos da nossa região, que costumam ficar postando quando acontece alguma obra no município, nós fizemos. Jesus ele retira-se para recarregar as baterias na intimidade com Deus. Nós precisamos tirar esse tempo. O mês de janeiro, que é o mês branco, né, na cultura, na saúde, é o mês do recomeço, onde nós temos que rever nossas metas, devemos rever nossas práticas. O mês de janeiro, ele também é isso. Por isso esse evangelho é proclamado no mês de janeiro. Interessante, ele é proclamado agora, na quarta-feira da primeira semana do tempo comum, e no ano B, ele é proclamado também no quinto domingo do tempo comum, no ano B, liturgicamente falando. E que possamos nós também retirarmos um tempo para rezar e não ficarmos só no ativismo. Deus nos ajude, nos abençoe. Eu sou Daniel Nonato. E vamos assim, ó. Hoje eu me escolho, me abraço e me curo. Escolha a